Levanta suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim comigo, diga: Jesus, eu quero e eu preciso ouvir a tua voz. Aplauda esse Deus bem forte e tome o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, queridos, que quando João, ele escreve o Evangelho, João, ele traz diversos relatos dos milagres de Jesus. Porque João, quando ele decide escrever esse Evangelho, é para que não houvesse questionamento sobre a divindade de Jesus. João, ele sabia que essa epístola, ela seria pregada às igrejas. E muitas vezes, se você, conforme você vai andando nas igrejas, você vê que muitas pessoas começam a infantilizar as coisas. Começam a diminuir a grandeza de milagres que Jesus fez, que nós vivemos, que nós temos. E João, sabendo disso, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele começa o seu evangelho já trazendo os milagres que Jesus fez. Porque algo que eu e você precisamos aprender e entender é que a presença de Deus é inquestionável e a divindade do Senhor Jesus não pode haver dúvida. Tem muitas igrejas que até os dias de hoje duvidam que Jesus é Deus. Tem muitas doutrinas, são seitas, amados, que dizem que Jesus não era Deus, Jesus era um profeta. Que Jesus, ele estava ali, mas ele não era o próprio Deus. Quando João, já sabendo disso, ele defende, mostra, olha aqui, os milagres que ele fez, não é qualquer homem que faria. Os milagres que ele fez, um profeta não conseguiria fazer da forma que ele fez. Se ele fez tudo isso, é porque Jesus é sim o Filho de Deus. E Jesus é o próprio Deus. E nós vemos que João, ele começa contando, o primeiro milagre de Jesus está no capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho. O segundo milagre que João nos traz está no capítulo 4, quando ele cura o filho de um oficial. O terceiro milagre de Jesus está no capítulo 5, quando ele cura o paralítico de Betesda. E nós entramos aqui no quarto milagre de Jesus, quando ele faz multiplicação de pães e peixes. O que Jesus fez aqui, amados, nessa época, aos olhos humanos, era impossível, era improvável, era incapaz. Precisamos aprender a entender que Deus não precisa de grandes coisas, de grandes pessoas, de grandes gestos, de grandes atitudes, para que Ele faça grandes coisas. Deus precisa apenas de pessoas que estejam com um coração sincero, pessoas com um coração quebrantado, pessoas que estejam dispostos a entregar a Ele o que você tem. Mas o que eu tenho é pouco, mas o que eu tenho é quase nada. Bispa, não é essa mensagem, mas eu estou igual a viúva de Serepta, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu não tenho mais nada na minha casa. O pouco que você tem, se você aprender a entregar ao Senhor, Ele faz do pouco muito na tua vida. Mas é preciso aprender a confiar. E como é difícil confiar naquilo que nós não podemos ter o controle. É tão fácil quando eu me lembro, quando eu ando com o pastor Denis, e eu dirijo também, e ele está no volante, de vez em quando ele fecha umas pessoas e fala: misericórdia, Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Ele fala: você me assusta mais do que o trânsito. Ele briga comigo. Por quê? Eu estou tendo uma visão, eu estou como passageiro, eu tenho uma visão diferente. Eu tenho a visão de passageiro. Ele está como motorista, ele está vendo o que eu não estou vendo. Se ele joga o carro um pouco mais para cá, eu não vejo se dá para passar. Mas ele já consegue ver, porque ele é um motorista. Então ele tem uma visão, ele sabe que dá para ultrapassar. Viu que não vem outro carro. Só que quando você está como passageiro, você fica: misericórdia, para onde é que eu estou indo? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Jesus amado, põe um anjo. E quando o pastor anda do lado de caminhão, então, amados, eu tenho medo de andar do lado de caminhão por culpa do missionário. Ele colocou esse medo em mim.
Ele fala, nunca fica do lado de caminhão. Porque se uma roda soltar? Acabou. Quando ele está perto de um caminhão, eu falo, sai de perto, em nome de Jesus, desse caminhão. Sai de perto desse caminhão. Parece que eu ouço a voz do missionário. E se a roda soltar? Eu falo, Jesus, segura a roda. Se tem alguma coisa faltando, segura Jesus ali. Só que eu estou te dizendo isso porque eu ando do lado dele como passageiro. Eu não estou no controle. E quantas vezes você riu, mas quantas vezes você não faz o mesmo com Jesus? Jesus, toma o controle da minha vida. Jesus guia. Jesus está guiando para onde o Senhor está indo. O que o Senhor está virando aí? Jesus, não foi isso que eu pedi para o Senhor? O que o Senhor está fazendo aí? Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo ali? Precisamos aprender a confiar, mesmo não vendo o que queremos. Nós temos o hábito de confiar quando a gente vê, tá indo certinho, tá indo bonitinho. Só que quando tem uma divisão, quando tem uma diferença, quando tem algo diferente, você já começa a duvidar. Será que Deus, o Senhor está trabalhando? Deus, eu não estou vendo nada acontecer. Deus, eu não estou vendo nada fluir. Deus, eu não estou vendo nada diferente acontecer. Querido, se você colocou Jesus no controle, pode confiar que Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Bispa, mas eu sou igual a senhora, eu tenho medo, eu tenho pavor, e se acontecer algo, fica tranquilo, não tem quem seja melhor do que Jesus para cuidar da sua trajetória. Ele está na direção. E a finalidade de Jesus sempre foi unir tanto eu quanto você ao corpo dele. A finalidade de Jesus nunca foi deixar você caminhar sozinho. Você vê que quando Jesus, ele manda os discípulos irem anunciar o evangelho, ele manda aí sempre de quanto? Se está na dúvida, olha para o meu dedo. 2 em 2. Porque se um cair, o outro levanta. A intenção de Cristo nunca foi mandar só um. A intenção de Cristo sempre foi de 2. Porque um dá força ao outro. Um anima ao outro. E nós vemos que João, escrevendo esse evangelho, ele começa a relatar como Jesus estava no controle de toda a situação. Jesus, ele sai, ele partiu para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele chega ali, a multidão ia atrás de Jesus. Amados, pensa a notícia. Chegando aqui em Carapicuíba, um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus que transformou a água em vinho. A notícia se espalhou. Que ele curou o filho de um oficial. Que ele curou o paralítico de Betesda. Um paralítico que estava ali há mais de 30 anos. Chegando essa pessoa aqui em Carapicuíba, o que todo mundo de Carapicuíba vai fazer? Vai atrás. Vai atrás. E nós vemos que o que aconteceu aqui? Toda a multidão ia atrás de Jesus. Só que elas iam atrás de Jesus por causa do milagre. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem vindo na igreja atrás do quê? Bispo, eu tenho vindo atrás do milagre. Tudo bem, só que se você receber o milagre, você continua? Ou se você recebe o milagre, você vai embora? Ou até mesmo, se eu recebo o milagre, eu não volto mais. Se eu não recebo o milagre, eu não piso mais aqui. Você tem estado na casa de Deus por qual objetivo? Nós vemos que aquela multidão estava na casa de Deus com um objetivo, com um chamado, com um princípio de simplesmente viver os milagres de Jesus. Jesus não as mandava embora por causa disso, mas dos seus discípulos ele esperava mais.
Jesus esperava que aquelas situações formassem o caráter deles, que aquelas situações preparassem eles para a vida futura. Algo que eu e você precisamos entender é que Cristo quer nos preparar para coisas grandes. Cristo quer nos preparar para vivermos milagres, sim, mas o que nós devemos buscar é a presença dEle, é a glória dEle, é o chamado dEle para a nossa vida. Jesus, quando ele vê tudo aquilo, já estava entardecendo, e ele diz assim: filho, pode tirar, deixa assim, pode deixar assim, aí salva no Instagram. Isso, olha aqui para mim. Jesus, quando ele viu toda aquela multidão, ele pensou: o que eu vou fazer com essa multidão? Quando Jesus olha para mim e para você e vê os nossos problemas, ele pensa também. Ele analisa. E ele está mandando dizer para você nesta noite que ele mesmo se pergunta: como eu posso mudar a tua história? É um problema? Como eu posso te curar? Como eu posso abrir a porta de emprego? Qual a porta de emprego que você quer? Quer a mudança no casamento? Mas que tipo de esposa você quer ser? Que tipo de marido você quer que ele seja? Quer a restauração? Que tipo de pessoa você quer ser? Jesus, ele olhou para aquela multidão e ele pensou. Ele pensou sobre a necessidade daquela multidão. Jesus poderia dizer: vieram atrás de milagre, já dei os milagres que eles queriam, já curei, já sarei, já libertei, já anunciei o evangelho, agora cada um que se vire. Jesus não fez isso. Jesus cuidou do espiritual deles, dando a palavra. Jesus cuidou do social, fazendo com que eles convivessem em harmonia naquele momento. E Jesus se preocupou com o físico deles. Talvez você está aqui e você pense: ah não, Deus só se importa com o meu espiritual. Engano seu. Deus se importa com o seu espiritual. Deus se importa com o seu financeiro. Deus se importa com o seu material. Deus se importa com o seu biológico. Deus se importa com o teu casamento. Deus se importa com o teu filho. Deus se importa com o teu emprego. Deus se importa com os teus pensamentos. Deus se importa com as tuas emoções. Deus se importa com as suas lágrimas que têm sido derramadas. Talvez Satanás tenha mentido para você dizendo: ah, pode chorar. Deus nem se importa com as suas lágrimas. Deus nem se importa com a sua dor. Deus tem coisas maiores. Só que Deus manda dizer para você: cada sentimento teu, cada lágrima tua, cada dor tua tem trazido importância para Ele, sim. Ele se importa com você em todas as maneiras. E nós vemos que Jesus, ele estava no controle daquela situação. Ele querendo alimentar aquela multidão para que elas não desmaiassem no meio do deserto. Ele chega para o seu discípulo chamado Filipe. Só que ele já sabia o que ia fazer. E diz assim, como nós lemos aqui: e disse ele a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus fez uma pergunta a Filipe, mas ele não esperava a resposta de Filipe. Ele esperava que aquela pergunta trouxesse consciência para Filipe, porque Filipe era o típico discípulo pragmático. Filipe era o tipo de discípulo: 1 mais 1, acabou. Filipe era o tipo de discípulo que só acreditava no que ele via, e ele tinha que ter aquilo palpável, ele tinha que ter aquilo notório. Eu imagino se Jesus tivesse perguntado para Simão: Pedro, onde compraremos pão? Eu imagino que Pedro ia falar: Jesus, como o Senhor mesmo, como o diabo falou que o Senhor pode, transforma essa pedra em pão e dá para o povo. Eu imagino que essa seria a resposta de Simão, porque ele era ousado, ele era aquele que se lançava. Então se Jesus perguntasse para ele, ele ia
Fala, Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa aí. Só que Jesus estava querendo trabalhar em Filipe, que era um pouco mais difícil de confiar nele. O que Jesus muitas vezes faz com a gente é que Ele pega na nossa ferida, não para aumentá-la, não para fazer com que você se sinta mal. Ele não toca na tua ferida para te diminuir e dizer, olha o que você tem, olha quem é você, olha o teu pecado. Não. Quando Jesus toca na tua ferida, quando Ele aperta a tua ferida, é para limpar você, é para curar a tua vida, é para mostrar para você que tem uma nova saída, tem uma nova direção, tem novidade de vida para você. Ele quer fazer algo novo, só que você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Quando Jesus pergunta para Filipe, Jesus espera algo. Jesus não espera que Filipe respondesse. Quando Jesus pergunta a mim e a você, quando Jesus muitas vezes nos coloca em situações, quantos aqui já foram questionados pelo Espírito Santo? Isso eu não me lembro. Um exemplo vou te dar para que fique bem claro. Quando você vai fazer um negócio, você vai fechar um negócio, e de repente você ouve aquela voz dentro de você. Tem certeza? Quem já ouviu essa voz? Então você já foi questionado pelo Espírito. Quando você está brigando, está ali brigando, discutindo com seu marido ou com a sua esposa, e você ouve uma voz dentro de você e diz, mas você também está errado. Quem já ouviu essa voz? Diminuiu, né? A voz vai falar, fica quieto, não tem errado de nada, não é você que está aqui. Na hora do negócio, todo mundo levantou a mão, na hora da voz. Quantos que já foram questionados pelo Espírito Santo? Vai lá e pede perdão. Ninguém? Meu Deus, vocês são santos. Hoje de manhã eu fui questionada sobre isso. Quantos aqui já foram questionados? Quando Deus faz pergunta para mim e para você, Ele não espera uma resposta. Ele espera que aquela pergunta venha nos trazer consciência. Ele não espera que você fale, mais um é dois, Jesus. Não. Ele espera que você pare e reflita. E muitas vezes a tua carne vai dizer, vai pedir perdão nada. Você nem está errado. Por que você vai pedir perdão? Fecha o negócio sim. O dinheiro é seu, a vida é sua, faz o que você quiser. É assim ou não é? Só que quando você ouve a voz do Espírito Santo, ela não é para que você dê resposta. É para te trazer consciência. É para te trazer uma reflexão. Será que eu devo realmente fechar esse negócio, Deus? Deus, será que eu devo realmente, Deus, continuar nessa empresa? Deus, será que realmente eu devo agir assim? Deus, é te trazer uma reflexão para que você possa analisar a sua vida e as suas atitudes. Jesus não esperava que Filipe fosse dar uma resposta. Jesus sabia que ele ia dar, mas não era essa a intenção que Jesus queria de Filipe. Jesus queria que Filipe começasse a entender o que é confiar em Deus. Confiar em Deus é mesmo você não tendo certeza do amanhã, você sabe que porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, praga alguma chegará à tua casa. Porque Ele vive, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. As perguntas de Jesus devem causar em mim e você quebrantamento. Ela te traz a consciência do pecado, do ego, do que você acha. Te traz uma reflexão na sua atitude. Aí você diz, mas eu estou certo. Mas é aquilo. Mas eu acho. Isso daí você está refletindo e você já está dando resposta. Não é isso que Jesus quer. Eu e você, quando fazemos uma pergunta para alguém, a gente fica querendo o quê?
Você quer o quê? O que eu esperei de vocês agora? Jesus não. Porque para ele não importa o que sai da boca, importa o que sai do coração. E muitas vezes a boca fala, não que está cheio o coração. Mas bispa, a senhora sabe que na Bíblia está escrito que a boca fala o que está cheio o coração, sim. Só que se você for ver também, nós vemos que muitas vezes a boca fala, mas o coração está longe. Porque Deus disse a Moisés: Moisés, esse povo me chama por nome, pela boca, porque o coração deles está longe. E nós vemos que Jesus, ele não queria de Filipe uma resposta. Jesus queria de Filipe consciência, reflexão, quebrantamento. Só que Filipe era tão duro na causa, amado. Filipe era tão pragmático, era tão turrão, que ele responde Jesus, sabe de que forma? Vem ver a resposta dele comigo. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Amados, 200 dinheiros de pão é equivalente a 200 denários. A pessoa trabalhava um dia inteiro de serviço num trabalho braçal por um denário. Um denário equivalia, se você fosse comprar um denário de pão, na época equivaleria mais ou menos a 4 quilos de pães. Na época. Se você for calcular isso, aproximadamente, Filipe está dizendo a Jesus que cerca de 800 quilos de pães não seria suficiente para alimentar aquela multidão. Só que olha aqui para mim. Jesus perguntou a quantidade que seria suficiente. Jesus perguntou se precisava de dinheiro. Jesus perguntou se você está preparado para o que Ele está te chamando. Jesus perguntou se você tem alguma capacidade. Jesus disse assim: olha, eu vou te chamar para algo, só que deixa eu fazer um checklist com você. Deixa eu ver se você é bom nisso, deixa eu ver se você tem empatia, deixa eu ver se você gosta de pessoas, deixa eu ver se Jesus não perguntou nada para você. Por que você está respondendo o que Ele não te perguntou? Ah, mas sabe o que é? Não, você está igual Felipe, muito pragmático. Você está esperando o checklist de Jeová. Ah, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter isso, eu tenho que pensar assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que ser daquilo outro. Jesus não perguntou se você está perfeito. Jesus simplesmente está perguntando para você: qual o teu problema eu posso resolver? Qual o teu problema eu posso dar saída? Mas, Deus, o problema quem entrou fui eu. Deus, o problema quem causou fui eu. Deus, o problema, a culpa é o meu jeito, é a minha personalidade. Não é isso que Jesus está perguntando para você. Jesus está perguntando: qual o teu problema? Coloca diante dele, que ele tem o controle e ele já sabe o que fazer. Jesus não perguntou para ele quantos quilos precisavam. Jesus não perguntou para ele se precisava de dinheiro. Olha como o Felipe era pragmático. Olha como o Felipe era de cálculos. Não dá, não vai bater. Não tem lógica. Quantos cristãos estão dentro da igreja e dizem: não, para mim já deu. Minha época já foi. Meu chamado já foi. Se Deus fosse fazer, bispo, Ele já teria feito lá atrás. Se Deus fosse me usar, Ele já teria começado lá atrás, porque eu não estou bom, não estou preparado, não é a hora. Olha, eu não sei, Deus para mim não dá, Deus para mim é difícil. Só que Deus está dizendo: em nenhum momento eu perguntei se dava para você, em nenhum momento eu perguntei se era a hora, em nenhum momento eu perguntei se você estava preparado. Eu simplesmente te chamei e um dia você disse sim, um dia você falou: eis-me aqui, Senhor, e é isso que conta para Ele. Foi o teu sim que te fez chegar até aqui. Não foi a tua perfeição.
Talvez você olhe para você e diga, mas eu não sou perfeito. É esses que Deus quer. Porque Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus queria experimentar, Felipe. Só que Jesus já tinha tudo planejado. Enquanto Jesus estava falando com Felipe, o Espírito Santo já estava levando o André para andar no meio da multidão. Enquanto o Felipe estava dando a resposta para Jesus, já tinha o André lá no meio da multidão. Deixa eu ver o que tem. Sabe aquela pessoa que fica, Deus, eu não sei se vai dar. E já tem um outro falando, deixa eu ver uma saída, deixa eu ver uma saída, deixa eu ver uma saída. Você já percebeu que quando você anda em dois é sempre assim. Um fica, não vai dar, o outro, calma aí que eu tô achando uma saída. Não fala agora não, calma aí que eu vou ver aqui, vai dar assim. Calma aí que a gente chega lá. É sempre assim ou não é? É sempre assim. Sempre tem um Felipe. E Deus sempre vai colocar um André para andar junto com você. Quando você olha para a situação e diz assim, não dá mais, eu não consigo, para mim é difícil, eu não vou alcançar, eu não vou chegar lá. Deus está dizendo, eu levanto o André para andar junto com você. Eu levanto pessoas que vão mostrar que tem saída. Eu levanto pessoas que vão mostrar que tem escape. Deixa o Senhor levantar as pessoas para que você pare de andar sozinha, para que você pare de andar sozinho e comece a viver os planos de Deus para a tua vida. André sai procurando. Felipe disse que é impossível, que 800 quilos de pães não ia alimentar aquela multidão. Quando ele acaba de dar, eu imagino a cena antagônica, contrária para Jesus. Jesus acaba de ouvir que 800 quilos de pães não daria. E me chega um outro discípulo dizendo, arranjei 5 pães e 2 peixinhos. Você consegue imaginar isso? Quando o Senhor me fez isso, eu falei, Jesus, realmente o Senhor sofreu com seus discípulos, hein? Um acaba de dizer que 800 quilos não dá, o outro me chega com 5 pães, nem 1 quilo. Não dava nem 1 quilo. Se 800 quilos não dava, quanto mais 5 pães e 2 peixinhos. Um menino havia levado só para ele. Um anônimo. Ouça isso. Um anônimo iria salvar uma multidão da fome naquele momento. Talvez você olhe para você e diga, Deus, mas eu sou tão pequeno. Deus, mas o que eu tenho não dá direito nem para mim. Senhor, a fé que eu tenho não é suficiente nem para mim. Se ela fosse suficiente para mim, eu não vivia desse jeito. Como é que o Senhor quer que eu ore por fulano? Como é que o Senhor coloca no meu coração para ungir ciclano? Como é que o Senhor coloca no meu coração para determinar a cura? Olha o caos que eu vivo, olha a vida que eu vivo. Como eu vou falar? Como eu vou abençoar se eu estou vivendo um processo ruim? Aprenda uma coisa, querido, com Deus funciona dessa maneira. Mesmo no dia mau, mesmo no dia de dor, mesmo no dia de luto, quando você se dispõe a trabalhar para o Senhor e a sarar outras pessoas, Deus começa a te sarar. Quando você se coloca na brecha, Deus também entra na brecha por você. Nós vemos que André só precisou ir atrás, porque Jesus já havia preparado o menino. Bispa, como a senhora diz isso? Só você pegar a sua Bíblia e ver no versículo 6. Olha o que João diz. João capítulo 6, versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia que André ia achar o menino. Jesus já sabia que o menino ia ter 5 pães e 2 peixinhos. Jesus já sabia de tudo. Ei, Jesus já sabe onde está a sua vitória.
Jesus já sabe com quem Ele vai ter que te conectar para poder mudar a tua história. Jesus já sabe com quem Ele vai ter que fazer vir e falar ao teu coração para que Ele possa mudar a tua história. Só que Ele vai te experimentar primeiro. Só que Ele vai testar você primeiro para mostrar para você que não é do seu jeito, não é como você imagina, não é da forma que você pensa, mas é sim através da soberania de Cristo Jesus, que a tua vida não será tua, será dele. E nós vemos que Jesus acaba de ouvir que 800 quilos de pães não dá. E me chega um com 5 pães e 2 peixes. Me chega um que foi atrás. Sabe o que me chama a atenção? Quando Jesus tem um chamado para você, quando Jesus tem um propósito, vá atrás dele. Mas o que eu tenho é pouco. Do pouco Ele faz o muito. Deus tem prometido que vai fazer coisas grandes para você. No quê? E como você tem agido? Bispa, Deus tem prometido que vai ampliar as tendas, que Ele vai ampliar, Ele vai aumentar as estacas da tenda, uma linguagem profética, isso de Israel, que Ele vai aumentar a tenda, que o meu celeiro vai ser farto, que a minha vida vai ser farta. E o que você tem feito para isso? Bispa, Deus tem dito que Ele vai restaurar o meu marido. E o que você tem feito para isso? Bispa, Deus tem dito que vai restaurar o meu casamento. E o que você tem feito para que isso aconteça? Ah, eu continuo do mesmo jeito. Bispa, Deus tem dito que vai tirar o meu filho das drogas. E o que você tem feito para que isso aconteça? Porque algo que eu e você precisamos entender é que a nossa parte Deus não vai fazer. Mas aquilo que cabe a nós e fazemos, e o impossível começa a se manifestar, Deus começa a fazer. Deus não foi atrás do peixe. Deus, próprio Jesus, não levantou e falou: deixa eu ver quem tem peixe. Não, Ele tinha 12 discípulos. Ele estava falando com um. O que os outros 11 estavam fazendo? Um saiu. Esse um que saiu voltou. Aprenda a agir dentro da palavra que Ele tem te dito. Aprenda a agir dentro do que Ele falou. Ele falou que vai fazer coisas grandes na tua vida. Se prepara para coisas grandes. Ele falou que vai mudar a tua história. Então começa a agir como se a história já tivesse mudado. Ele falou que vai mudar o casamento, que vai mudar a vida financeira, que vai restaurar, que vai curar, que vai libertar. Então comece a caminhar como quem vive a promessa. O Senhor me trouxe uma revelação nessa palavra. Ainda que aquele menino não tivesse 5 pães e 2 peixes, Deus poderia orar e fazer cair maná do céu. Porque Ele já fez isso uma vez. Se você está andando e fala: bispo, mas eu estou procurando e eu não estou achando. Bispo, eu estou procurando. Olha, eu não estou igual a Felipe, não estou mais nem questionando, já não dá mais nem tempo. Estou igual o André, estou atrás procurando, mas eu não estou achando ninguém com pão, não estou achando ninguém com peixe, não estou achando nenhuma palavra, não estou achando direção, eu estou perdido. Então faça igual Davi, eleva os meus olhos aos céus. Se você olha para todos os cantos e não vê saída, eleva os seus olhos aos céus, que de lá te virá o socorro. E nós vemos que quando Jesus vê toda aquela situação, Jesus, Ele pega o pão daquele menino, daquele rapaz. Jesus poderia, talvez fosse eu e você, ia dizer: não, é injusto. Um menino trouxe alimento para ele, e eu vou tirar dele para distribuir toda essa multidão? Não. Se você for olhar num olhar pragmático como o de Felipe, num olhar metódico, é injusto, não é?
Caraca, o rapaz se preocupou em trazer pão. O rapaz se preocupou em trazer peixe. E agora o que ele trouxe para ele não ia mais comer. O que ele tinha para ele não ia servir nem para ele. Só que deixa eu te lembrar de uma coisa. Sai do pragmatismo. Sai dessa tendência de esperar sempre o lógico. Olha para Jesus. Porque se te falta pão, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se te falta água, Ele pode te dar rios de águas vivas que fluirão de dentro de você. O que te falta, Ele pode preparar para você. Nós vemos que André, ele traz a solução. Só que junto com a solução, a mentalidade. Diga comigo, a mentalidade de André estava focada em problema. Quantas vezes você já está com a solução na mão? Só que você fala, não vai dar. É pouco. Isso daqui não vai ser suficiente. Quando eu tinha uma mentalidade focada em problema, amados, eu contava a oferta, acabava a oferta, gelava a minha espinha, que eu falava, Jesus, não deu para pagar nem metade das dívidas. E eu ficava sem dormir, e eu ficava desesperada, e eu ficava preocupada, e as dívidas não eram nem tão altas quanto estamos vivendo as dívidas da igreja hoje, que estão bem mais altas. As dívidas não eram tão altas, e aquilo tirava minha paz, e eu ficava andando pela casa, e eu não dormia à noite, porque a minha mente estava focada no problema. Não, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu aprendi a ter uma mente focada em Deus. Se Ele prover, bem. Se Ele não prover, não proveu agora. Amanhã Ele vai prover. De alguma forma Ele vai prover. Porque Ele nunca desampara aqueles que nele confiam. Não proveu hoje, tudo bem, Senhor. Amanhã o Senhor vai prover. De alguma forma o Senhor vai prover. Só que André estava com a mente focada no... Mas ele já estava com o que nas mãos? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está falando ao meu coração. Nesta noite, Ele está colocando a solução do teu problema nas tuas mãos. Para de dizer que é pouco. A solução vai chegar até você. Você não vai até ela. Ela vai vir até você. Mas é pouco, não é pouco. O que você tem, lembre-se, o pouco com Deus se torna muito. Olha como a mente de André estava no problema. Pega aí comigo. João 6, 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha aqui para mim. Ele trouxe a solução para Jesus, sim ou não? Mas olha o que ele fala depois. E aqui que dá a diferença. Mas o que é isso para tantos? Porque a mente dele estava onde? A mente dele estava onde? A mente dele estava onde, igreja? E onde está a tua mente? Jesus vem e te mostra e você fala, é pouco, para mim não dá. É pouco, não quero. Nós vemos na palavra de Deus que quando Elias falou que não ia chover, não, e quando ele falou que ia chover, ele viu uma nuvem estrondosa. Ele orou por aproximadamente 6 vezes. Quando ele manda Geazi ir até ele, lá olhar. Perdão, Geazi não, outro sacerdote dele. Manda ele lá olhar, volta o homem dele e diz, olha, a única coisa que tem no céu
é uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Ele levanta, para de orar e diz: basta, este é o sinal que a chuva vai descer. Sabe o que você acha que é pouco? Eu só tenho 5 pães. Eu só vejo o tamanho da mão de um homem. Eu só tenho 300 soldados iguais a Gideão. Bispa, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Bispa, eu só tenho um vidro de azeite lá na minha casa. Os credores vão levar o meu filho. Deus não precisa de muito. Deus precisa do teu pouco, porque com o teu pouco Ele fará o muito na tua vida. E nós vemos aqui a palavra do Senhor, que André estava com a sua mente focada onde, igreja? Problema. Onde você tem focado? Eu te trouxe aqui alguns exemplos de como com Deus precisa de pouco. Com Gideão, iniciou com Gideão quantos mil? Quantos? Mais de 30 mil homens. E finalizou com quantos? 300. De 32 mil para 300 tem uma diferença muito grande. Mas foi com esses 300 que venceram a guerra. Quando aquela mulher foi sustentar Elias, quando o riacho se secou, o que ela disse que tinha para ele? E um pouquinho. Ela disse que tinha um pouquinho, que ela tinha um celeiro abastado, cheio, lotado. Pouquinho. E viveu ela, o menino e o profeta. Te trouxe 2 exemplos. Quando Elias orou para mandar chuva, ele viu o que no céu? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Terceira vez que Deus precisa do pouco. Quando aquela mulher que servia o marido dela, era da escola de profetas de Eliseu, chega para Eliseu dizendo: meu marido servia ao Senhor e o Senhor sabe que ele é homem de Deus, e os credores vieram até a minha casa e eu vou perder os meus filhos, que eles serão levados escravos e vamos ficar sem descendência porque meu marido nos deixou endividado. O que o profeta pergunta para ela? O que você tem em casa? Uma botija de azeite. Então traz mais. Ela não tinha 10 botijas, ela não tinha 20, ela não tinha 30, ela não tinha 50. Ela tinha uma. Agora, Jesus tem com ele 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não tinha nem sequer 4 quilos. Jesus só tinha 5 pães. Só que olha como é diferente a atitude de quem confia e sabe que vai dar certo. Bispa, mas como você pode ter tanta certeza que vai dar certo? Porque Deus está no controle. Por que você tem certeza que vai dar tudo bem? Porque Deus está no controle. Por que, bispa, a senhora pode me afirmar com tanta certeza? A senhora não está vendo o resultado? A senhora não está vendo a situação? A senhora não está vendo que a coisa está crítica? Eu continuo dizendo: Deus está no controle. Enquanto Deus estiver no controle, não importa o que acontece ao meu redor, eu sei que no final a vitória já é minha. E nós vemos que Jesus, Ele não questiona. Eu acho que talvez se fosse eu ou você, ia virar para os discípulos e falar: pouca vergonha, hein? Vocês tinham que ter trazido pelo menos isso. Eu não vou pegar do pobre e do menino, não. Jesus não faz isso. Jesus, Ele não desaprova a atitude do menino, mas Ele também não repreende os discípulos. Mas Jesus une os dois. Você não foi feito para andar sozinho. Você foi feito para andar junto.
Ah, bispo, então dá para Deus trocar a pessoa que está do meu lado? Porque você não tem ideia do que é isso aqui. Não andar junto com isso aqui, porque não é ele que desceu lá da cruz, está andando. Essa pessoa está sendo usada por Deus para te moldar. Então ela é muito boa nisso, porque é a pessoa que me irrita. Então não é para você ser moldado no seu gênio, na sua personalidade. Quem está compreendendo isso? Jesus não coloca eles para ter rivalidade. Aí viu? 12 homens que tomam uma lambada de um rapaz, de um menino. O menino traz comida e vocês 12 não traz nada. O menino se preocupa, vocês 12 não fazem nada. Jesus não fez isso. Jesus não separou. Jesus não chegou para o menino por causa que ele trouxe pão e disse: vem cá, agora você vai ficar no lugar dos discípulos. Não. Jesus, ele uniu. Sabe naquilo que você não é bom? Sabe naquilo que eu não sou boa? Deus prepara alguém para ser bom com a gente. Eu vejo e eu falo muito isso com o pastor Denis, como nós fomos moldados, esmagados, estraçalhados pelo Espírito Santo para nos unirmos. Porque eu e ele conversamos muito sobre isso. E naquilo que eu sou muito boa, ele não é bom. E naquilo que ele é muito bom, eu não sou. Então um tem que ficar ponderando o outro. Quem conhece, rapidamente isso, quem conhece um pouco mais o pastor Denis, sabe que ele é um pouco mais pragmático. Ele fala: calma, calma. Tudo isso de gente, não vai ter pão? Eu já sou Simão. Deus faz cair pão do céu. É padaria que vai virar isso aqui. Ele fala: tá, calma, vai virar padaria, mas uma hora vai ter que fechar. Então calma, vamos pensar, vamos orar. Não, deixa eu ir. E ele me segura. E precisa disso. Porque se eu não tivesse ele, que tantas vezes já me segurou. Uma vez eu cheguei para ele, sentei e falei: fulano tá de banco. Só que a pessoa nem sabia. Ele olhou para mim e falou: o quê? Eu falei: vou colocar fulano de banco amanhã. Ele falou: não, calma. Eu falei: calma nada. Fulano fez assim. Chega, já deu. Ele falou: mas vem cá, você vai colocar fulano de banco? Eu falei: vou. Estava aparecendo Deus com Moisés. Não ando mais com esse povo. Não, mas o senhor tirou. E ele falou para mim: mas você levantou. Não, mas eu levantei e vou tirar. Ele falou: calma. Você vai agir assim? Você vai agir por impulso? Depois lá na frente eu te conheço. Você vai se arrepender. Porque você está revoltada com a atitude, não com a pessoa. Você sabe que a pessoa é de Deus. Você sabe que a pessoa já fez isso, já fez aquilo outro. A pessoa já agiu assim. Eu falei: bom, tá bom, vou colocar de banco não. Mas amanhã eu cato ela. Quem está entendendo isso? Eu sou muito impulsiva e eu sei disso. O Espírito Santo tem trabalhado em mim e ele tem segurado muito. Glória a Deus por isso. Só que se eu não tivesse o pastor para segurar, e da mesma forma sou eu com ele. Tem hora que eu tenho que puxar. Ele fala: vamos. Não, mas vamos, não tem mais. Vamos. Quem está entendendo isso, igreja? Porque precisa de união. Deus não coloca rivalidade. Deus não coloca: ele é melhor do que eu. É nada. Eu sou melhor do que ele. Sou nada. Deus coloca os dois para unir e caminhar juntos. Deus não colocou você aqui para você ter rivalidade com A, B ou C. Deus colocou aqui para você andar junto com A, B ou C. Aquilo que você não aguenta, Deus capacita o outro. Aquilo que você não pode suportar, Deus coloca outro. Quando Jesus estava carregando a cruz dele, estava pesado para ele, ele já não aguentava mais. O próprio Deus preparou Simão, o Cirineu, para carregar a cruz de Jesus. Nem Jesus carregou toda a sua cruz sozinho. Porque ele não aguentou. Porque ele era homem. Ele poderia dizer: não, eu sou Jesus. Não vai ter ninguém que vai carregar. A cruz é minha, eu vou levar. Não. Ele estava numa situação que ele entendeu. Mesmo ele sendo Deus. Deixa outro carregar a minha cruz. Eu vou morrer nela. Mas deixa outro carregar que eu não consigo.
E às vezes você bate no peito e pensa, não, mas tem que ser tudo eu, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, é meu. Calma, fica tranquila, a cruz é sua. Deus só quer levantar outras pessoas para a caminhada se tornar mais leve naquele momento. Jesus não colocou rivalidade entre eles. Jesus não reprovou, nem desassociou os discípulos por não terem pães. E nem exaltou demais aquele menino. Mas Jesus, ele uniu para que o nome de Deus fosse exaltado. Deus te trouxe aqui. Da mesma forma que Deus tem unido a mim ou ao pastor, Deus te trouxe aqui para unir você a nós. Para unir da mesma forma que nós temos andado junto, que nós temos andado lado a lado, para você também andar dessa forma e dizer para você, você não está sozinho. Você tem pessoas que oram por você, você tem pessoas que jejuam por você, você tem pessoas que buscam por você. Você não caminha sozinho, você não carrega a cruz sozinho. Satanás está dizendo no teu ouvido, fulano não se importa, fulano não te ama, Beltrano não se importa. Só que o que muitas vezes Satanás não diz é que as pessoas têm orado pela tua vida. E só ora quem é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo transcende amor. E nós temos que Jesus, isso me chamou muita atenção. Jesus, ele juntou o menino com quem? Com os discípulos. Quando Jesus, ele pega o pão daquele menino que os discípulos foram atrás, que André foi atrás. Jesus, ele pega aquilo que é pouco. E quando ele pega, ele levanta aos céus e dá graça. Ao invés de você pegar e falar, olha, só isso. Olha que vida, olha que situação, olha que caos, olha que coisa ruim, olha que vida ruim, olha que situação chata. Mas eu não sei disso, até quando eu vou viver isso? Não, começa a dizer, Senhor, graças eu te dou porque o Senhor tem me dado isso. Senhor, graças eu te dou porque quantas pessoas já não morreram com Covid e eu estou aqui vivo. Apesar do problema, eu estou aqui com saúde. Deus, graças eu te dou porque o Senhor tem me guardado. E o Deus que guardou até agora continuará guardando em nome de Jesus. Aprenda da graça. Aprenda da graça. Aprenda a agradecer a Deus. Quem se lembra que eu contei para vocês do que aconteceu com o meu carro? Eu reclamei ou dei graça? Que começou a vazar da mangueira do combustível. Buscamos o carro. A mangueira desse tipo de carro, ela é acoplada ao tanque. Tiveram que trocar o tanque. A mangueira estava vazando, tiveram que trocar o tanque de combustível do carro. Só que quando você dá graça e você confia em Deus, Ele supre tudo. Sabe quanto que eu paguei? Nada, porque Deus preparou tudo. Se eu tivesse reclamado, se eu tivesse murmurado, se eu tivesse amaldiçoado, Deus ia falar, vai reclamar? Vai murmurar? Agora vai ter que pagar. Agora vai acontecer isso vai ter que pagar. Só que quando você aprende a dar graça a Deus, mesmo quando a situação não parece favorável. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levantou ao céu e deu graças a Deus. Ele agradeceu a Deus, porque ainda que fosse pouco, ele tinha algo. Ainda que parecesse insignificante aos olhos dos Filipes naquela situação, ele tinha algo. Ainda que André falasse que não era bastante, ele tinha algo. E ele sabia que o pouco, com o agir do próprio Deus, se torna muito na tua vida. E aqui, para ter a manifestação do milagre de Deus, precisa acontecer 3 coisas na tua vida. E eu quero que você pegue comigo aqui
no versículo 10. João 6,10 diz: E Jesus disse: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Olha aqui para mim. Estava todo mundo preocupado, estava todo mundo de pé. Primeira coisa que Jesus faz para ele começar a agir com milagre: organização. Deus não trabalha no meio de bagunça. Quem trabalha no meio de bagunça é o cão, é o diabo. Deus trabalha com organização. Primeiro, senta todo mundo. Senta. Primeiro sentaram-se 5.000. Sentou? Sentou todo mundo? Sentou. Jesus primeiro, Ele quer colocar a tua vida em ordem. Ah, por que eu não vejo milagre? Por que eu não vejo milagre? Porque está uma bagunça a tua vida. Não é dizimista fiel. Dizima se dá, quando dá, e olha se dá. Não vem na igreja assiduamente. Não busca Deus. Não jejua. Não lê a Bíblia. A bispa tem live e fala mais sozinha do que para alguém. Porque não, estou muito ocupado, estou na correria. Entrar no YouTube é só para ver piada, pregação, que é bom nada. Entrar no Instagram, só para ver piadinha. TikTok, então, só para fazer dancinha. Facebook, Bíblia, nada. Para você ver milagre, tem que ter organização. Como assim, bispa? Você tem que saber quais são as suas prioridades. Deus não vai atravessar você. Se você não souber o que é primordial para você, Deus não vai fazer nada. Deus vai ficar, decide o que você quer. Decide o que você pensa. Decide o que você acha, que daí eu ajo na tua vida. Algo que eu e você precisamos aprender é deixar então Deus organizar. Bispo, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu penso, eu não sei, eu estou numa situação que eu não sei. Então entrego o controle nas mãos de Deus. Deus decide, Deus me mostra, Deus me revela. Quando você entrega o controle na mão de Deus, você começa a ter a sua vontade alinhada com a de Deus. Você começa a pensar não com um problema, não por causa do problema, mas a pensar já sabendo que Ele vai fazer algo novo, que Ele vai transformar a maldição em bênção, que isso que chegou até mim, chegou para me assustar, chegou para me amedrontar, mas isso vai ser para eu cantar do outro lado o hino da vitória. O mar não vai me parar porque Ele vai abrir no meio, a muralha não vai me parar porque ela vai vir ao chão ao som de trombeta. A situação, a dificuldade não vai me deter, porque eu confio no Senhor. Para você ver milagre, primeira coisa que precisa, igreja, organização. Segunda, versículo 11. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, olha aqui, aprenda a agradecer. Tem pessoa que não agradece nem ao garçom que serviu ela no restaurante. Tem pessoa que é tão ingrata que ela vai no restaurante e a pessoa está ali trabalhando. A pessoa às vezes, se é mulher, muitas vezes pode estar num dia com cólica, pode estar com o filho doente, e a pessoa está ali tentando dar o melhor dela, e quando ela vai embora, ela não vira para o outro e não diz nenhum obrigada. Ela trata o outro como se fosse nada. Isso mostra a tua ingratidão. Porque ser grato, querido, não é só com Deus.
Se você é cheio do Espírito Santo, você é grato com Deus e é grato com quem está à sua volta. Tem pessoas que são tão ingratas que elas chegam na fila do mercado, começa a demorar muito, ela já começa a xingar a moça do caixa. Como se a moça fosse uma máquina. Eu me lembro de uma cena que me marcou muito. E essa cena foi no final do ano passado. Quando eu fui no mercado, eu tenho mania de tentar ser grata com as pessoas. Eu já acho que a vida é tão difícil, tem tantas coisas. O que custa você dar um sorriso, mesmo de máscara? Você sorriso, principalmente os meus olhos, eles puxam. E aí você fala, boa tarde, minha linda, boa tarde, princesa. Eu cheguei para a moça e só disse isso. Boa tarde, princesa, tudo bem? E comecei a colocar a compra. Quando eu olhei para a mulher estava chorando. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? A gente dá uma boa tarde. E ela virou para mim e falou, chorando, você me chamou do quê? Eu pensei, mas eu não xinguei ela, eu chamei ela de princesa. Falei, será que princesa para essa mulher é uma ofensa? Falei, Jesus. Eu falei, princesa. Aí ela falou, é que ninguém me chama de princesa, só me xingam, só me insultam e só brigam comigo. Quando eu olhei aquilo, meu coração cortou na hora. E o Espírito Santo falou dentro de mim. Viu como o mundo está na situação que está por causa disso? As pessoas não sabem mais ser gratas. Às vezes a mulher está ali no caixa 12 horas. Você está ali na fila há 1 hora. Acha que a fila está grande? A culpa não é dela. Ela tem que passar a compra devagar. Porque se der diferença no caixa, quem vai ter que pagar é ela. A fila está grande? Vai em outro horário, vai em outro dia, então deixa a compra. Ah, eu não vou deixar a compra, então não trata mal ela que está trabalhando. O restaurante não te serviu da forma que você quer? Não volte lá outra vez. Vai voltar o quê? Para ficar brigando, para ficar xingando, para ficar maltratando? Vai, come uma vez e sai, não volta mais. Eu não estou dizendo que você tem que ficar num lugar onde você não suporta, mas estou dizendo para você, dentro da palavra de Deus, tudo que você for fazer, aprenda a dar graças a Deus. E se você dá graças a Deus, aprenda a ser a graça de Deus na vida de outras pessoas. E eu fiquei com fome nesse mercado. Quando eu vou no mercado, todo mundo fala para ela, olha, a sua cliente passou no meu caixa. Quando eu falo, porque eu falo, todo mundo continua do mesmo jeito. Boa tarde, princesa, bom dia, boa noite, dependendo do horário. E vou colocando, ah, você é a moça que falou com a outra, né? Eu falei, gente, peguei fama no mercado. Eu estou te falando isso, não estou falando para você que eu sou perfeita, que eu sou boa, não. Estou dizendo para você, aprenda a ser luz lá fora. E eu estou te falando de um gesto tão simples, que para mim foi no automático. Mas não foi de propósito. Ah, eu vou chegar, vou olhar para ela e vou dizer, boa tarde, princesa. Não foi. Foi algo simples. E algo que você precisa entender. Quando Jesus levantou o pão e o peixe ao céu, foi uma oração simples. Jesus não ficou, ó grandíssimo Deus eterno Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus que criou os céus, Deus que criou através do nada. Não, não, não. Jesus, ele orou, ele simplesmente deu graça. Foi algo simples. E depois ele terminando da graça, ele desce, reparte o pão, entrega aos discípulos. E quando ele entrega aos discípulos, ele dá uma ordem que era para eles entregarem. Jesus reparte e manda eles irem. Sabe o que eu aprendo aqui? A terceira coisa: aprenda a repartir. Tem gente que fica, ah não, é meu, não dou. Ah, é meu, eu não divido. Ah não, bispa, meu carro, dou carona para fulano não. Tá chovendo, tá um dia de chuva, tá um dia... Vai de a pé, não dou carona não. Meu carro vai entrar suja? Não, bispa. Ah, eu socorrer fulano? Não, não vou não. Ah, na minha casa eu acolher alguém? É minha casa, é minha privacidade. Eu casei porque eu aprendi, quem casa quer casa. Não vou deixar ninguém
Entrar aqui não. Então você está fora da Bíblia, que a Bíblia manda nós sermos hospitaleiros. A Bíblia manda nós recebermos todos que precisarem de nós. Porque muitos homens receberam ao próprio Deus sem saber. Abraão, Ló, receberam ao próprio Deus na sua casa sem saberem que era Deus. Porque eram hospitaleiros. Recebiam. Alguém chegou, precisa de ajuda? Estou aqui. Alguém chegou, precisa de socorro? Estou aqui. Abraão estava naquele momento repartindo quando o próprio Jesus veio para falar com ele. Ele estava repartindo. Ele não estava segurando o que era dele. Quem está entendendo isso? Quando você aprende a repartir, Deus usa o que você tem para os outros. E aí você começa a ver milagre. Para você ver milagre, primeira coisa que você precisa. Segunda coisa, ser grato, dar graça. E terceira, repartir. E depois que acabou, todos de comerem. Depois que acabou, todos de encherem. A Bíblia diz, pega aí para você ver, no versículo 13. Vou começar do versículo 12, o que Jesus disse. E quando estavam, Jesus não regulou comida não, viu, vaso? Jesus deixou comer, come. Encheu? Parou de comer? Disse aos seus discípulos, recolhei os que sobejaram, para que nada se perca. Olha aqui para mim. Você sabia que você ficar desprezando o que sobrou pode impedir as próximas bênçãos de Deus na tua vida? Tem algo que eu sempre aprendi com um missionário. E nesse versículo foi onde ele me ensinou isso. Ele sempre disse assim para mim, coloque no teu prato pouco, se você quiser coma mais. Porque a Bíblia ensina que é bom que nada se perca. Se você tem um totó e algo se perder, ele vai dar glória a Deus por isso. Mas se você não tem um totó, vai pro lixo. E você está fora da palavra. Tem gente que é um detalhe tão pequeno, tão simples. Ela fica desperdiçando, jogando comida fora. Fora da palavra. Como Deus vai te abençoar se a Bíblia está dizendo, é bom que nada se perca. Coloca o que dá para você comer. Compra o que você vai comer. Faça dentro do que você vai usufruir. Não fica fazendo por fazer. Quem está entendendo isso? Porque é bíblico. Quando sobrou, Jesus não falou, deixa os pedaços largados, aí vai todo mundo embora para tua casa. Recolhe, guarda. Recolhe, poupa, segura. E vemos aqui no versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sobraram 12 cestos. Conhecendo Jesus, como eu conheço, você acha que ele fez o que com esses 12 cestos? Amados, sabendo como é Jesus, sabendo como é Deus, ele devolveu os cestos para o menino. Porque quem foi que proveu aquela situação foi o agir de Deus. Amém? Mas quem se dispôs a ser brecha, quem se dispôs a entregar o pouco que tinha para o Senhor, quem foi? O menino. E quando sobra, Deus devolve para ele. Deus pega o seu pouco, usa o seu pouco e multiplica. E o que multiplica, ele devolve para você.
Deus não fica com aquilo que é seu. Eu, o Senhor, Ele não poupa nada para a minha vida e para a tua vida. O Senhor, a medida dele não é assim: ah, você me deu 5 pães, eu vou te devolver 5 pães. Não, não, você me deu 5 pães, eu dividi os seus 5 pães, só que agora tem 12 cestos de pães, agora tem 12 cestos. Eu deixa isso para o menino, dá isso para o menino veja o que ele faz, porque a medida de Deus é sacudida, recalcada e transbordante. Dê ao Senhor que Ele te devolverá. É isso que a Bíblia diz. Dê ao Senhor que a medida dele é sacudida, recalcada e transbordante. Aquele menino deu 5 pães e voltou para ele 12 cestos de pedaços. Aquele menino que tinha só para ele, agora tinha para ele, para a família, para a vizinhança, para o quarteirão inteiro. Ele tinha para dar, para vender, para emprestar. Porque ele aprendeu a repartir. E aqui, o nome de Deus foi exaltado. Quando você aprende a repartir, quando você aprende a entender que você não é ninguém sozinho, mas com Deus, você se une ao corpo e você se torna único, você se torna exclusivo para o propósito de Deus. Quando você entende que Deus está com você, que Deus está na tua vida, Ele começa a manifestar a glória dele sobre você. Levanta suas 2 mãos bem altas para o céu e diga assim comigo, diga: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, que as suas perguntas gerem em mim consciência, reflexão, quebrantamento, e que a minha mente seja mudada, e que acima de tudo eu viva o teu milagre. Diga para o Senhor: eu quero algo novo na minha vida. Fique de pé e aplauda bem forte o Senhor.